paz, uma boa noite a todos vocês presentes, irmãos online. Fique à vontade, pode tomar o seu assento. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém, igreja? Alegria estarmos reunidos nesta noite para celebrarmos este culto de comunhão. Diga comigo, culto de comunhão. É onde nós lembramos que em Jesus nós fomos feitos um. Em Jesus nós somos um só corpo, um só Espírito, um só Deus, né? Nós somos uma só igreja. Graças a Deus por esta noite. Graças a Deus por vocês que estão presentes aqui. Capítulo 8 de Neemias. É quando eles estão... Já havia terminado aqui a reforma dos muros e dos portões. Agora, Neemias e Esdras estavam se preparando para começar a reforma religiosa, a reforma da religião, da fé do povo. E eles vão fazer isto com muito temor a Deus. Mas é importante que antes nós possamos entender um pouquinho dessa história. No livro de Neemias encontramos uma história que mostra que com fé, oração, integridade e com a ajuda divina, os servos do Senhor, nós que somos servos do Senhor, podemos ser bem-sucedidos em tudo que fazemos. Nós podemos dar certo, nós podemos ir bem. Nós podemos ser mais do que vencedores, sim. Nós podemos ser bons profissionais, bons pais, bons filhos, boa igreja, bons obreiros. Nós podemos ir bem em todas as áreas das nossas vidas. Mas existem elementos que são fundamentais para que isto aconteça. Além da ação sobrenatural e do poder de Deus que atua em nós diariamente, para ir nos transformando, ir nos mudando. E é importante nós entendermos esses processos que estão escritos na palavra de Deus, que nos foram deixados como exemplos. Esses processos são muito importantes para nós, porque eles nos revelam alguns pontos que não mudarão nunca na história. Primeiro, a fragilidade humana. Nós não somos melhores por causa da graça do que era aquele povo da lei. Nós não somos melhores do que aqueles que estavam escravos na Babilônia. Nós cantamos aqui, não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus, né? Nós somos livres pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por nossas vidas. A obra vicária da cruz realmente mudou a nossa história para sempre, transformou as nossas vidas. Isso é irrevogável, irrefutável. Mas a verdade é que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Ele, aqui em Neemias, Ele era o mesmo Deus que tinha o mesmo desejo no coração com relação ao seu povo, que tinha o mesmo poder, a mesma autoridade e atuava da mesma maneira que atua hoje. E nós continuamos sendo os mesmos frágeis, os mesmos seres que têm a mesma condição de muitas vezes não conseguir vencer as nossas incapacidades, as nossas limitações e os nossos problemas. No livro de Neemias fala a respeito deste líder enérgico. Neemias era um líder que foi estabelecido por Deus de uma forma inusitada, né? E ele veio com essa proposta, com essa missão de restaurar a identidade nacional e religiosa daqueles colonos que estavam lá, daqueles colonos judeus que estavam habitando Jerusalém, que na verdade era uma cidade desguarnecida, uma cidade envergonhada, uma cidade fracassada, uma cidade esmurecida. E Deus vai então pegar a pessoa de Neemias para ele vir fazer essa restauração. Quando eu falo em restauração da identidade nacional, porque era assim que as cidades se estabeleciam. Elas se estabeleciam com
o seu templo, com o lugar do seu rei, de lugar da posição do seu rei, o lugar do templo, da adoração ao seu Deus. Cada nação, muitas nações tinham deuses diferentes do povo de Israel. Mas uma das coisas que falava a respeito do poderio, do fulgor, daquela cidade, daquela nação, eram seus muros e seus portões. Quanto mais alto fossem os seus muros, quanto mais forte fossem os seus portões, mais ali estava estabelecido, né, a soberania daquela cidade, o vigor daquela cidade. Então, automaticamente, quando os muros são derrubados, quando as portas são queimadas, automaticamente você está infringindo uma derrota muito forte no âmago, na alma nacionalista daquela nação, na seguridade daquele povo, na honra de uma nação. E ele vem trabalhar nisso, mas ele vem também trazer essa restauração religiosa. Quando nós olhamos esta palavra religiosa, muitas vezes nós a entendemos, né, a palavra religiosa como um pouco, como que ela se fosse assim um pouco, não pejorativa, mas uma palavra muito tradicionalista, uma palavra que vai conflitar um pouco com relação ao que diz os nossos pensamentos hoje a respeito do nosso culto, da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Mas a palavra religiosa, a palavra religião, na verdade, ela está ligada com o verbo de religar, e ela no contexto da palavra de Deus, ela está significando uma ação que veio para religar o homem com Deus, que veio para reconectar o homem com Deus. A religião, na verdade, nada mais é do que o culto tradicional, o culto racional que nós prestamos ao Senhor, como um movimento que fazemos na direção de entendermos que nós estamos nos movimentando em direção do reconhecimento da soberania, da majestade e da grandeza desse Deus que nós declaramos com o nosso lábio. A palavra de Deus nos diz que com a nossa boca nós confessamos para a vida. Nós confessamos com os nossos lábios a respeito da nossa fé. E isso está ligado com a nossa religiosidade. E quando nós somos afetados nesta religiosidade, automaticamente a nossa fé esmurece. Porque quando nós somos afetados, quando nós, por exemplo, passamos por momentos difíceis na vida da igreja, quando nós vemos situações que trazem transtorno, que apertam o nosso coração, principalmente quando afeta a vida da igreja, não é devalde que muitos de nós acabamos muitas vezes questionando a realidade da nossa fé, questionando a veracidade da palavra. E quantos não chegam ao ponto de se desviar? Por quê? Porque por causa da ação do homem equivocada, errônea, do homem que muitas vezes deveria ser aquele que está proposto por Deus para conduzir a igreja em adoração a Deus, para conduzir a igreja na unção da palavra. Muitas vezes ele também, como ser humano que erra. E esse erro, muitas vezes, quebra este vínculo que nesse ambiente deve haver, esse ambiente de comunhão, esse ambiente aonde está estabelecida neste lugar o povo de Deus. E aí se quebra a comunhão, e muitas vezes nós esmurecemos na nossa fé, porque nós acabamos sendo envergonhados na nossa religiosidade, acabamos sendo ofendidos na nossa religiosidade. O homem precisa entender que ele pode de alguma forma fazer alguma coisa para que Deus se agrade dele, para que Deus olhe para ele. Não que ele mereça, mas Deus nos fez assim. Deus nos deu essa condição de nós entendermos que nós nos relacionamos com ele, e nós precisamos viver isso na prática. E uma das práticas que nós temos para entender isso está aqui, está no nosso culto a Deus, está no nosso relacionamento como irmãos, como igreja, naquilo que fazemos juntos. E quando então somos destruídos nisso, muitas vezes somos esmurecidos na nossa fé.
E ele veio também para restaurar. Neemias, ele também vai promover uma restauração cívica, porque depois que o povo passa pela restauração dos muros, física dos muros, da sua integridade física, depois que passa pela sua restauração da sua religião, da sua fé, depois disso ele ainda vai fazer a restauração cívica, onde ele vai reestruturar a forma de conviver uns com os outros, porque até ali faziam 70 anos que eles eram escravos, faziam 70 anos que eles não eram mais donos de si, não eram mais donos de um pedaço de terra, não tinham mais família direito, porque os homens eram tirados para ir trabalhar nas minas dos reis, alguns eram tirados para irem para os campos de batalha, muitos morriam, eles não sabiam mais conviver. Agora eles estavam voltando, eles precisavam reaprender, precisavam retomar a vida conforme Deus lhes havia proposto, porque vocês vão lembrar que o povo de Israel é aquele povo que recebeu através de Moisés a lei e as diretrizes para viverem bem. Quando eu preguei na igreja primitiva, eu preguei sobre o tema saúde, que foi me dada a bênção de Deus para a saúde, e eu me lembro que eu fui estudar no livro de Levíticos, no livro de Números, a respeito das leis que Deus deu para que o seu povo vivesse nessas leis. E é tão importante, tão interessante a gente enxergar isso, irmãos, porque Deus deu regras tão sábias, Deus deu regras tão boas para que o seu povo vivesse em paz, para que o seu povo tivesse saúde, para que o seu povo prosperasse, para que o seu povo vivesse bem em família, para que o seu povo tivesse o lugar da adoração, do culto, conforme Deus queria que eles fizessem, conforme Deus queria receber deles o culto deles. E é tão importante a gente entender que nesse momento eles precisam reestruturar tudo isso, eles precisam resgatar tudo isso. Quando eu estava lendo essa semana esses capítulos de Neemias, de Esdras, eu estava pensando em nós. Por um acaso nós não vamos ter que passar por um reaprendizado, talvez em muitas áreas das nossas vidas, para voltarmos a cultuar como igreja, para voltarmos a caminhar na passada do Espírito Santo de Deus, porque eu vejo que um ciclo se fechou na história da humanidade, e olhando para a vida da igreja, parece que um ciclo se fechou na vida da igreja, e agora nós estamos diante de um novo tempo, diante de um tempo de novos desafios, de novos alvos, de novos objetivos, que a igreja talvez tenha chegado antes do tempo da pandemia, e quando entrou na pandemia, se deparou e vislumbrou diante dos seus olhos como estava falhando, como estava defasada no seu trabalho, na sua forma de vida, como estava defasado na sua forma de cultuar ao Senhor, como estava defasada na sua forma de evangelizar, de pregar a palavra. E tudo isso vem com a restauração do convívio. Os últimos capítulos do livro de Neemias e do livro de Esdras também vai tratar justamente desta reorganização daquele povo que voltou do cativeiro da Babilônia, quando o rei Dário vai liberar eles para virem na segunda leva que vem, porque a primeira vem com Esdras, depois vem uma segunda leva, e depois muitos que estavam soltos e perdidos começam a voltar para Jerusalém. E aí então Neemias e Esdras vão reorganizar aquela nação. E esse é um exemplo muito interessante. Um pouquinho sobre essa história. Ciro, que era rei da Pérsia, assina no ano 538, isso você vai encontrar lá no início do livro de Esdras. No ano 538, Ciro vai assinar aquele decreto que vai autorizar Esdras a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo.
Então Esdras vai voltar para reconstruir o templo, com cerca de 50.000 pessoas que regressaram, né, junto com Esdras. Mas ele vai começar a construção do templo, e ele vai ter muitas dificuldades também, vai ter oposição, e a reconstrução do templo vai demorar mais tempo do que o necessário, porque esses processos humanos que muitas vezes nós precisamos fazê-los, né, eles dependem cada vez mais de empenho, de dedicação, de força. Mas aqui está um ponto muito importante que eu enxerguei e eu anotei aqui para tratar conosco, para tratar com a igreja. O quanto nós somos, né, o quanto nós somos frágeis com relação à oposição, principalmente quando a oposição vem contra nós para nos impedir de fazer as coisas de Deus. Como nós somos, irmãos, frágeis nesta área. Todo vento que sopra parece que vem para nos tirar, em primeiro lugar, o propósito de Deus nas nossas vidas. Vem para nos trazer desânimo, e a primeira coisa que perde na nossa vida, quando nós entramos nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de dificuldade, quase sempre é o que Deus tem conosco. É o que nós temos com Deus. Isso é uma das coisas que a gente, né, tem visto ao longo desse tempo, ao longo desses anos. Quantas pessoas estão abandonando os projetos de Deus em suas vidas, né? Porque os projetos de Deus, eles muitas vezes, eles não trazem dinheiro para um carro novo, eles não trazem dinheiro para uma casa nova, eles não trazem dinheiro por umas férias em Cancún. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, e você merece. Queira Deus que todos vocês tenham as melhores experiências na vida de vocês, na vida pessoal, nos projetos pessoais, nos sonhos de vocês. Mas é muito importante que vocês entendam que também Deus tem projetos e sonhos com vocês. E dentro dos sonhos que Deus tem com vocês, é muito importante vocês saberem que haverá resistências, que haverá oposições. E as oposições, elas não podem nos fazer parar. Mas a história nos conta que quase sempre é assim. Aquele povo é igual a nós. Aquele povo, muitos deles têm um coração parecido com o nosso. E eles, nas resistências, nas dificuldades que eles enfrentaram para a construção do templo, que significaria restaurar o culto ao Senhor. Mas por que eles queriam restaurar o culto ao Senhor? Para que restaurar o culto a Deus? Eles estavam bem. Como nós vamos ver no decorrer do livro de Esdras, muitos dos sacerdotes, muitos dos líderes daquele povo já haviam se casado com mulheres de outras nações. O culto dos deuses deles era mais fácil de fazer. O culto dos deuses deles era mais gostoso, era mais prazeroso, era mais tranquilo. Então para que eles iam, né, andar num caminho de abnegação, num caminho de empenho, de perseverança? Então vinham os ventos, vinham as oposições, e eles acabavam parando na caminhada dos projetos que Deus havia colocado nas mãos deles. Essa noite, uma das coisas que eu acho que esta palavra pode provocar no seu coração, você que está em casa me ouvindo, dos sonhos e projetos que porventura estão parados na sua vida e estão travados na sua vida. Pode ter certeza que muitos deles você foi abandonando pelo caminho, mas Deus não desistiu deles. Deus não abandona os sonhos. Deus não volta atrás com palavra. Deus não deixa nada ficar sem ser completo, porque Ele é assim. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é completo, Ele é atemporal.
ele não entende a palavra fracasso. Para Deus não tem fracasso, para Deus não tem derrota. Ele não consegue conceber isso. Por isso ele está sempre providenciando. Uma das coisas lindas que essa história nos conta é como Deus vai providenciando gente, vai providenciando tempo, vai providenciando coisas, vai movendo corações para fazer-nos andar nos projetos até o fim. 15 anos eles ficaram parados. 15 anos o projeto de Deus de reconstruir o templo que havia começado no coração de Esdras e tinha sido dado por Deus para que fosse assim, daquele jeito. 15 anos aquele projeto ficou parado. E aí esses tempos que param, esses projetos de Deus na nossa vida, com certeza, eu sei que o sentimento no coração de Deus é diferente do nosso sentimento, mas com certeza essas paradas de projetos, essas paradas de avanço das nossas vidas não trazem alegria ao coração do Senhor, não provocam alegria no coração do nosso Deus. E ele, com as 50 mil pessoas, vieram para edificar. Quando eles chegam em Israel, eles edificam um altar ao Senhor, eles oram a Deus, eles pedem a bênção do Senhor. Isso significa que, mesmo que nós entendamos a importância de colocarmos todos os projetos que começamos nas mãos do Senhor em oração, e apresentarmos a Ele, mesmo assim isso não significa que Deus vai tirar toda a oposição do caminho, que Deus vai nos fazer andar sempre por caminhos fáceis. Não, aqui está um exemplo de que quando eles voltam para Israel, quando eles vão lançar a primeira pedra antes de começar qualquer trabalho na reconstrução do templo, eles fazem um altar ao Senhor e fazem um culto de adoração a Deus ali naquele lugar e pedem a bênção de Deus para que eles possam ir bem naquele empreendimento. Está tudo certo até aqui, tudo é isso mesmo que tem que ser feito, o processo é esse, mas isso não significa que Deus vai aplanar os caminhos e que nós só vamos ter vento na popa. Não, nós vamos ter dificuldades e precisamos vencê-las. Depois de 15 anos de frustração, os trabalhos do templo finalmente vão ser retomados e aproximadamente depois de mais 70 anos é que eles vão concluir a obra da reconstrução do templo. Eles haviam ficado 70 anos na escravidão. Agora demoram mais 70 anos para cumprir a reconstrução do templo. Sabe por quê, irmãos? Tudo com Deus leva tempo. Porque os nossos corações, irmãos, têm uma propensão ao mal. E nós somos muito fáceis em nos apegarmos ao que é ruim, em deixar enraizar no nosso coração o que é ruim, e para arrancar dos nossos corações as coisas ruins, como é difícil. Não é da noite para o dia, não é numa campanha de 12 dias de oração. Tem um trabalhar de Deus, tem um mover de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o povo estava contaminado, principalmente por causa dos casamentos dos líderes e dos sacerdotes, né? Com mulheres de outras nações que professavam a fé em outros deuses. Isso ameaçava a unidade, a pureza de Israel e a integridade de Israel como nação. O povo estava contaminado. Tempo de escravidão contamina. Por isso que muitas vezes, quando nós identificamos cadeias que nos oprimem em alguma área da nossa vida, quando nós viemos para o Evangelho, somos transformados
Há sim histórias de pessoas que, quando vêm à frente impactadas pelo Espírito Santo, tem uma transformação em sua vida de algo fenomenal, não duvido disso. Mas a grande verdade é que o mal continua lá dentro, e que se o que essas pessoas têm de diferente daquelas que vão ficar penando muitos anos nos seus pecados e nos seus delitos, é que talvez elas, naquele dia em que elas foram impactadas pelo Espírito Santo de Deus, aquilo foi tão forte na vida deles, aquela presença do Espírito Santo foi tão poderosa na vida deles, que jamais elas querem deixar de sentir aquilo. Por isso o Espírito Santo domina os pensamentos dela, domina as vontades do coração dela, porque melhor é estar um dia na presença de Deus do que 1000 outros fora da sua presença. Por isso, outra dica para você nessa noite: quer vencer você mesmo? Quer vencer os seus pecados? Quer vencer as suas cadeias? Quer vencer as suas limitações? Começa hoje a buscar uma forma de te relacionar com o Espírito Santo de Deus que está em você. Deixar Ele falar mais alto do que você, deixar Ele falar mais vezes do que você, deixar Ele falar nas situações que você acha que você é o dono da verdade, que você é o dono da razão, que você sabe de tudo. Cala-te, aquieta-te ante do Senhor Deus, e o Espírito Santo haverá de te fazer lembrar todas as coisas boas que Deus já fez e que Ele pode fazer na sua vida. Tempo de escravidão faz com que a gente fique contaminado, mas aí existe um ponto importante. Aleluia, aleluia, que Deus nos ouve. Deus escuta oração. Deus ouve, dora o clamor do seu povo. Deus escuta a oração da igreja, porque o povo vai vivendo nos seus erros, nos seus acertos. A gente vai vivendo a nossa vida e a gente vai construindo os nossos caminhos. E neles muitas vezes nós ofendemos a Deus. Neles muitas vezes nós negligenciamos a Deus. Mas a sorte é que uma das coisas que Deus ensinou ao seu povo, quando eles construíram o primeiro templo, que Salomão entrega aquele templo a Deus e o oferece a Deus, Salomão vai dizer da vontade que ele tinha que Deus recebesse aquele lugar para ser o lugar da sua presença. E Deus vai responder para Salomão: eu aceitei isso. Eu quero fazer essa aliança com você, Salomão. Eu quero ter sim um lugar aonde o meu povo vai usar como uma referência do lugar aonde a minha presença vai ser manifesta. Eu quero isso. Eu faço essa aliança com você. Mas Deus, conhecendo a natureza humana e sabendo da realidade de todos nós, Ele vai falar para Salomão: Salomão, eu recebo esse templo, eu recebo, mas quando o meu povo errar, quando o meu povo pecar, e você sabe que eu não habito no meio do pecado, tu sabe que eu não habito no meio de um povo de impuros lábios, tu sabe que eu não habito em lugar sujo. Eu sou um Deus santo, 3 vezes santo. Não há lugar para mim aonde não há condição do homem viver em santidade. E só eu posso dar essa santidade para o homem. Só eu tenho condição de santificá-lo. Por isso a ferramenta que eu passo para você é essa:
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, eu virei, eu sararei ele, eu abençoarei a sua terra, e eu estarei no meio dele. Aleluia. Você tem esse elemento, e é interessante nós entendermos, irmãos, que sempre precisa ouvir uma voz que clama no deserto. Sempre vai precisar, pelo pecado do povo, sempre vai precisar de alguém que esteja interessado em entrar na presença de Deus e fazer esta oração. Para isso nós estamos aqui. Para isso a igreja do Senhor está na terra. Para ser esta voz que clama, esta voz que intercede, esta voz que busca ao Senhor e que pede que Deus venha com o seu perdão, com a sua bondade, com a sua misericórdia sobre as nações. A oração de Esdras é algo interessante. Quando Esdras rasga suas vestes, se humilha diante de Deus, ele puxa as barbas, ele ficou desesperado quando ele viu que aquilo estava acontecendo no meio do povo de Deus, e ele falou: nunca o Senhor vai se alegrar de nós nunca vamos ter a condição de voltar não adianta construir o templo de novo, do jeito que está, não tem jeito, Deus não vai habitar no meio de nós, Deus não vai andar de novo no meio de nós, Deus não vai se manifestar no meio de nós. Mas aí ele vai orar, e ele vai dizer, profundamente humilhado na presença do Senhor, vai pedir para que Deus perdoe os seus pecados, para que Deus possa estender a sua mão de misericórdia, para que Deus possa dar a ele a vivificação, que Deus possa dar a restauração dos seus pecados e do seu povo. E o que é importante, Deus vai ouvir a oração de Esdras. Deus ouve a sua oração, meu irmão. Deus ouve. Se realmente no seu coração você estiver movido pelo arrependimento, do sentimento de humildade. Acho que o que mudou um pouco nas nossas orações nos últimos tempos, na oração na vida das igrejas, é que nós entramos na presença de Deus achando que temos direito de alguma coisa. Fomos ensinados pelo evangelho da prosperidade que nós podemos impetrar com autoridade o mover da mão de Deus pelas nossas necessidades. Nos ensinou um caminho de arrogâncias diante de Deus. Ninguém mais hoje quer dobrar o joelho, se não for para colocar uma causa própria diante da presença do Senhor. Mas graças a Deus que a igreja está aqui. Nós somos este movimento que intercedemos, nós somos este movimento que oramos pela causa da viúva, do órfão, daquele que se perde. Somos aqueles que estão aqui para enxergar as coisas que precisam a ação e a intervenção de Deus, e juntos nós nos unirmos para clamar e buscar ao Senhor em favor destas causas, pedir que Deus venha com a sua mão de bondade e misericórdia, estenda sobre nós, estenda sobre a nação. Somos nós, sou eu, sou você. Como corpo nós podemos fazer isto, como igreja fazemos isto, como povo de Deus fazemos isto. E aí, para fechar, vem a restauração religiosa. O templo estava restaurado. Neemias conduziu o povo em um arrependimento. Esdras conduziu o povo em arrependimento. Deus recebeu o templo novamente. Deus retomou a aliança com o seu povo. Mas agora, Deus precisava mudar o templo interior. Aquilo que estava construído
em 70 anos de escravidão no coração daquele povo. Porque se isso não mudar, se isso não for mudado, todas as grandes construções das nossas vidas não têm valor algum, não valem de nada. E agora Deus precisava de um líder forte, de um líder que pudesse tratar dessas causas mais íntimas no coração do povo, que pudesse conduzir o povo a um olhar novamente para a palavra de Deus, para voltar a reorganizar a sua vida. Este processo já havia começado quando Esdras vai questionar os líderes que haviam se casado com mulheres de outras nações. Esdras vai falar para eles: nós vamos fazer uma aliança com Deus, vocês vão deixar estas mulheres que vocês se casaram, vão mandar elas de volta para as nações delas, vão retomar a fé em Deus e voltar a ser uma nação exclusiva de Deus. E eles tomam este posicionamento, muitos deles fazem esta aliança com Esdras e tomam esta decisão. Ah, maravilha! Só isso agora, pronto, acabou, está tudo certo, agora vamos reestruturar os nossos muros e vamos voltar a ser uma grande nação, está tudo certo, já temos nosso templo, já temos a nossa adoração. Não é assim. Ainda faltava tirar do coração do povo, tirar do coração daquela nação escravizada, tirar o medo de que eles poderiam ser escravos novamente, tirar o medo de não dar certo de novo como nação, tirar o medo de que Deus não viesse mais em seu socorro, tirar o medo. E aqui está um grande ponto: o medo. Quantos de nós hoje estamos pautando nossas vidas em cima do medo de nos entregarmos mais a Deus, do medo de buscarmos mais a Deus, do medo de remodelarmos algumas áreas das nossas vidas por causa de Deus? Um medo que muitas vezes nos faz ser precavidos até demais, e que nos faz andar por caminhos que vão nos desviando das orientações divinas. E a observação da palavra de Deus me mostra que só existe um caminho para que nós possamos sair desta condição que Satanás quer colocar muitos de nós, numa condição de sermos sob a guisa de estarmos sendo cautelosos, mas na verdade vivendo o medo e fechando a nossa vida, fechando portas em nossas vidas para o agir e para o mover de Deus em muitas áreas da nossa vida e através da nossa vida. Só existe um caminho: a observação dos propósitos e dos princípios de Deus segundo a sua palavra. Somente aqui é que nós encontramos uma forma de mudarmos a nossa atitude, de mudarmos as nossas práticas e começarmos a voltar a andar conforme uma nação que vem realmente estar agradando a Deus, vem estar alegrando o coração de Deus, vem estar fazendo o coração de Deus ter prazer em nós sermos o seu povo. Se tem uma das coisas que nós ganhamos como igreja a partir de Jesus, é o fato de também hoje Deus ter prazer na nossa vida como tinha na vida de Jesus, porque Ele nos tornou, junto com Jesus, herdeiros das suas riquezas espirituais, nos fez reis e sacerdotes, Ele nos separou um lugar especial e tem nos chamado para este lugar. E nós temos este acesso pela fé a esta graça que nos firma e nos fortalece a cada dia,
Mas para que isto aconteça, precisa ter um movimento nosso. O movimento que nós precisamos fazer é esse movimento que esse povo vai fazer. Quando no capítulo 8 de Neemias, que é o nosso capítulo chave, quando Neemias Esdras começa a ler a lei, que era o escriba, e era o escriba que tinha a missão de ler a lei, ler as escrituras sagradas. Eles começam a entender uma coisa: não estou fazendo nada como a lei manda eu fazer. Eu não estou andando pelo caminho que a palavra me mandou andar. Eu não ajo bem com o meu irmão como a palavra ensinava. Eu não ajo bem no meu culto como a palavra ensinava. Eu não ajo bem como marido como a palavra ensinava. Eu não ajo bem como sacerdote como a palavra ensinava. Eu não estou praticando uma vida de um verdadeiro cristão como a palavra ensina. Eu não estou, e isso foi gerando tristeza no coração daquele povo. Isso foi gerando amargura, angústia. E isto vai fazendo eles compreenderem que aquele medo que eles tinham por voltarem a ser escravos, por voltarem a ser uma nação fracassada e subjugada, que aquilo só havia acontecido justamente por conta, não da ausência de Deus, porque Deus nunca esteve ausente, não da fraqueza de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, não do desamor de Deus, porque Deus é amor e sempre amou o seu povo. Aquilo só havia acontecido porque eles não haviam entendido que Deus não havia deixado uma lei absurda para eles, mas Deus havia deixado um caminhar de bênção, de prosperidade, de alegria e de força e de paz. E aqui está a grande confusão que muitos vêm cometendo ao longo de tantos anos de história da humanidade, sempre achando que existe uma segunda intenção no propósito de Deus, sempre achando que existe algo que não é tão verdade assim na palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que ao longo da história, todo aquele que conseguiu buscar viver da melhor forma possível, segundo o livro desta lei, segundo as escrituras sagradas, este homem tem agradado o coração de Deus, esta mulher tem agradado o coração de Deus, eles têm feito o coração de Deus se alegrar, e Deus tem dado a ordem dos céus: a minha alegria é a tua força. O inimigo pode se levantar contra nós, o inimigo tem força contra nós, que somos frágeis, que somos corruptos, que somos fracassados muitas vezes nas nossas decisões de perseverar. Mas contra o Deus a quem nós servimos, Ele não tem poder, Ele não tem autoridade, Ele não pode nada. E por isso, quando Deus se alegra de nós, Ele vem e Ele se coloca de uma forma pronta, não para nos conduzir do jeito que dá, mas para nos conduzir dentro do plano e do propósito perfeito, da vontade boa e agradável e perfeita dEle para as nossas vidas. Quando Ele enxerga isso em nós, Ele começa só nos dar a direção, e a gente começa a trilhar nos passos que Ele vai nos dando. E aí vem Jericó. Jericó é um muro grande demais, mas não importa, vocês não vão nem pegar na espada contra Jericó. Contra Jericó vocês só vão bradar e o muro vai cair. Aí vem os inimigos, vem os filisteus, vem os gigantes, e os gigantes Ele vai falar: só pega uma pedrinha, e eu vou mirar essa pedrinha no meio da
testa daquele gigante e ele vai cair. Porque a gente vai andando nesse caminhar de Deus. Deus está alegre. Deus tem se alegrado de nós, igreja. Quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra e na segunda-feira estamos confrontando aquela palavra naquilo que fazemos, naquilo que somos, e mudando atitudes em nossas vidas por causa da palavra. Quando isto começar a acontecer, a alegria do Senhor vai invadir este lugar. Você não vai conseguir passar daquela porta sem sentir a presença de Deus, porque o primeiro a chegar neste lugar vai ser o Espírito Santo do Senhor. Eu lembro que havia um hino que a gente chamava até do hino do cristão atrasado, né? Que acho que era o J. Neto que cantava. Quando eu aqui cheguei, meu Senhor já estava, né? Era o culto do cristão atrasado. Está sempre atrasado, o Senhor sempre chegava na frente dele. Vai ser assim. Mas o que precisa para acontecer isso? O que precisa para que você acorde de manhã e no primeiro inspirar de fôlego daquela manhã, você sinta aquele ar entrando no seu pulmão e você diz: uau, Jesus já está comigo aqui. Eu já estou sentindo a sua presença. Ele já está caminhando comigo. Esse dia vai ser uma bênção. Eu não sei nem o que vai acontecer. Eu posso passar por tribulação, mas esse dia vai ser um dia especial. Eu não tenho medo do que me virá. Eu sei que o meu Senhor está caminhando comigo. Eu sei que Ele está andando comigo. Eu já posso sentir a sua presença. Tudo por quê? Porque você amou o seu próximo como você mesmo. Porque você se desviou do pecado. Porque você se arrependeu do pecado. Porque você confrontou o pecado. Porque você mudou de atitude. Porque você resolveu ouvir a palavra e praticá-la. E aí o coração de Deus se alegrou. E Deus dá ordem aos anjos dele a respeito da sua vida. E eles te sustentam nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E eles te guiarão pelo vale de sombra da morte, e te conduzirão a pastos verdejantes, e encherão o seu coração de alegria, e te fortalecerão em todo o tempo. E é por isso que quando nós andamos nesta direção, queridos, somos fortalecidos. Mas quando Deus nos encontra vivendo de qualquer jeito, nós não podemos celebrar. Mas graças a Deus, aquele povo naquele dia era um dia de festa. Eles estavam perto de uma das maiores festas que o povo de Israel celebrava. E eles tinham tudo para fazer uma festa feliz naquele dia. Os muros estavam reerguidos. Os portões estavam recolocados. O templo estava de pé. Tudo estava certo. Mas quando a palavra começa a ser lida, eles veem que não adiantava o muro alto. Não adiantava as portas fechadas. Não adiantava o templo restaurado. Porque eles haviam identificado aonde é que estava a força dos seus inimigos. Por que os seus inimigos haviam prevalecido sobre eles? Estava neles. E agora eles estavam chorando no meio de uma festa. E Neemias vai dizer para eles: não, calma. Ver que vocês estão reconhecendo esta condição de vocês
Isto tem alegrado o coração de Deus, e Ele fortalecerá cada um de vocês. Celebrem a Deus, voltem a regozijar-se no Senhor, a se alegrar no Senhor. Coloca o teu coração de novo nas mãos do teu Senhor. Faz uma nova aliança com Ele em alguma área da sua vida que se quebrou a aliança. Fala: Senhor, lá atrás Tu me deste um dom, e era para mim usar nisso, e eu quebrei essa aliança que eu fiz contigo, mas eu quero voltar, eu quero restaurar esta aliança, eu quero retomar da onde eu parei. Eu reconheço, Senhor, que tenho falhado, Senhor, naquilo que diz respeito a viver uma vida que Te agrade, a viver uma vida que honre e glorifique o Teu nome. Eu tenho preferido viver, Senhor, as coisas que agradam a mim mesmo, que atendem às minhas necessidades, que me dão prazer, que só fazem parte, Senhor, das minhas necessidades, e tenho me esquecido, Senhor, de Ti. Mas nesta noite, Senhor, eu quero voltar, ser motivo de alegria no Teu coração, porque Tu não me chamastes para ser uma decepção, Tu me chamastes para ser mais do que vencedor. Tu não me chamastes para ser um perdedor, Tu me chamastes para ser um vitorioso. Tu não tens me chamado, Senhor meu Deus, para viver com medo, mas eu sou chamado, Senhor meu Deus, como um valente que haverá, Senhor meu Deus, de prevalecer contra todos os meus inimigos e contra todos aqueles que se levantarem contra mim, Senhor. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Volte a alegrar o coração de Deus. Volte a ser motivo de buchicho nos céus. Quando o diabo chegou na presença de Deus para falar de Jó, Deus disse: Jó é um homem íntegro e fiel, que me busca, que me ama, que me honra. Jó, você pode mandar a tribulação que for para ele, eu sei que ele vai sofrer, mas ele não vai me desonrar, ele não vai me envergonhar. E quando passa o tempo de tribulação de Jó, Deus o abençoa grandemente. Quero orar por você. Você precisa rever algumas coisas na sua vida. Alguns canais precisam ser desconectados da sua vida e precisam ser reconectados com Deus. Alguma coisa precisa ser mexida na sua agenda. E Jesus precisa voltar para o centro das suas atenções, porque é um tempo novo que vem pela frente, e nós precisaremos da força do Senhor para vencê-lo, para superá-lo, para avançar nos propósitos de Deus, para a vida desta igreja, para a nossa vida particular e pessoal, para os nossos ministérios. Só faremos isto com a força que vem do alto, com a força que vem de Deus. Por isso precisamos voltar a alegrar o coração de Deus, para que Ele libere sobre nós a unção e a bênção, para continuarmos firmes no seu caminhar. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que Tu abra os nossos olhos em primeiro lugar, porque alguns de nós talvez estejamos com a nossa visão obscurecida,
com o nosso entendimento agravado. Muitos de nós talvez possamos sair desta noite aqui, depois de uma mensagem como essa, e dizer: não, está tudo certo comigo, não precisa mudar nada, está tudo em ordem. E podemos continuar trazendo, Senhor meu Deus, tristeza no seu coração, Senhor, por causa de algo que estejamos fazendo. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que estava no meio daquele povo, que estava voltando de um tempo de cativeiro, talvez achassem-se na razão de dizer: Deus não cuidou de nós, Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, Deus nos fez vergonha, nos tornou um monturo das nações. Por que nós vamos voltar a se aliançar com esse Deus? Mas que bom que a tua palavra e o teu Espírito estava naquele lugar, e ela provocou, Senhor meu Deus, o lamento, o choro, o arrependimento e a transformação, Senhor, na vida daqueles homens. Que bom, Senhor, que o teu Espírito está aqui hoje no nosso meio. Que bom que o teu Espírito Santo está falando conosco nesta noite. Agora eu espero profundamente que o sentimento que esteja sendo provocado em nossos corações seja o mesmo que estava naquele ambiente, naquele dia. Que nós possamos estar, Senhor, enxergando, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas omissões, e possamos estar, Senhor, nesta noite, nos prontificando a mudar, Senhor, mudar, Senhor, de atitude, de posicionamento, de pensamento, para que, Senhor meu Deus, Tu voltes a se agradar de nós, Senhor, e volte a nos usar nas Tuas mãos poderosamente, Senhor. Senhor meu Deus, que Tu possas, Paizinho querido, dar força, porque existem algumas coisas que não são fáceis de vencer, existem algumas coisas que estão entranhadas em nós. Nós tentamos, Pai, 1, 2, 10 vezes e não conseguimos arrancar essa prática, esses pensamentos, essas atitudes da nossa vida, Senhor. E elas estão, Senhor meu Deus, nos trazendo medo, porque nós temos orado, mas não temos visto resposta dos céus para as nossas orações. Parece que o céu está de bronze sobre nossas cabeças, fechado, e nada acontece. O medo está nos levando, Senhor meu Deus, a desestabilizar a nossa fé. Mas nesta noite, Senhor, o mesmo Espírito que estava lá, que fez, Senhor meu Deus, aquele povo poder ouvir mais uma vez de Ti, Senhor, que Tu estavas, Pai, novamente alegre com aquele povo que se arrependia, que Tu estavas, Senhor, se realiançando com aquele povo que estava, Senhor, se humilhando na Tua presença, que aquele povo que estava reconhecendo os seus pecados, sabendo das suas iniquidades e das suas fraquezas, que o mesmo Espírito que estava lá, Senhor, esteja nesta noite aqui, Senhor, fazendo essa mudança, Senhor meu Deus, no nosso coração, e tirando, Senhor, esse medo, Senhor meu Deus, e que nós possamos nesta noite ter uma atitude. Eu peço a Ti de todo o meu coração, dá uma força sobrenatural para essa igreja nessa noite, para que essa igreja possa ter uma atitude diante de todas as coisas que agora reconhecemos que porventura temos feito e que temos Te ofendido e Te desagradado. Que esta igreja tenha uma atitude, Senhor, que nós possamos hoje, Senhor meu Deus, começar a fechar essas brechas, fechar, Senhor meu Deus, essas fissuras que foram feitas ao longo destes tempos, essas caminhadas em nossas vidas,
porque, Senhor meu Deus, nós queremos voltar a ser uma igreja que alegra o teu coração, uma igreja que move os céus na terra, uma igreja que move a mão de Deus em favor desta nação, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite Tu possas tratar com cada um de nós, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.